Bom dia, igreja. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos retornar aí com a nossa escola dominical. Hoje é o quarto encontro sobre hermenêutica. No primeiro encontro foi falado sobre o cânon do Antigo Testamento. Segundo encontro, o cânon do Novo Testamento. Lembra o cânon, régua de medir, como foram reunidos e admitidos, né, pela igreja, os 66 livros da Bíblia. Vimos um pouco sobre o que são os livros apócrifos. No terceiro encontro, o Daniel entrou um pouco mais no conceito de hermenêutica e diferenciou aí a exegese, que é extrair o sentido do texto, o sentido que há no texto, do autor da Bíblia, né? Quem é o autor da Bíblia mesmo? Espírito Santo, Deus. Espírito Santo é o grande autor que moveu, inspirou os autores, sem contudo anular as características individuais de cada um. E a exegese é exatamente essa interpretação de extrair do texto o sentido e o que o autor quis expressar ali no momento em que as escrituras estavam sendo registradas. E diferenciou da exegese, quando eu coloco um sentido dentro do texto. Então, esse foi o terceiro encontro. No nosso quarto encontro, nós vamos entrar no capítulo 4, que fala dos métodos de interpretação. Mais especificamente, vamos falar dos dois métodos, que um é o método alegórico e o outro é o método histórico-gramático, também conhecido como literal. E hoje nós vamos falar sobre os conceitos desses métodos e especificamente sobre o alegórico. Dentro do método de interpretação, nós vamos ver bastante conceitos, mas também vamos fazer alguns exercícios, tá? Para dar uma agitada aí. E com bastante participação aí. Bia, por gentileza, lê para a gente. Consegue enxergar aí? Método de interpretação. A maneira como interpretamos o texto bíblico molda diretamente nossa compreensão da doutrina, da história da salvação e das profecias futuras. A maneira como interpretamos o texto molda diretamente a compreensão da doutrina, a história da salvação e uma das coisas mais que dá mais diferentes ali, interpretações são as profecias futuras. Lê pra gente, dona Rita. Consegue ler? Método de interpretação? Isso. Bem baixo. O programa há distinções entre pré-milenismo e amilenismo, ou entre arrebatamentos tribulacionistas, os tribulacionistas. Não são apenas diferenças de opinião, são diferenças de abordagens interpretativas. Então, aquelas grandes doutrinas, as principais doutrinas com relação ao milênio terreno aqui ou não, pré-milenismo, ou não há milênio, ou questão do arrebatamento antes da tribulação, depois da tribulação. Quando a gente estuda a interpretação, a gente vê, não é mera diferença de opinião. Está arraigada na diferença da abordagem interpretativa. O objetivo desse estudo de método de interpretação, né? Examinar os importantes métodos defendidos atualmente como meio correto de interpretar as escrituras e adquirir clara compreensão das diferenças entre os métodos, tá? Tem vários métodos, mas os principais que a gente vai ver é o alegórico e o literal. Lê pra gente, Darlan. O fim de poder aplicar corretamente o método
oficial de interpretação, ou seja, o método do autor das Escrituras, do Espírito Santo. Continua conhecer assim como ele revela o conselho eterno do Deus vivo. Então, aplicar corretamente o método oficial. Qual o objetivo? Extrair o que o autor das Escrituras, o Espírito Santo, escreveu para nós, né, através das várias pessoas aí que escreveram a Bíblia. E o Espírito Santo revela o conselho eterno do Deus vivo. Daniel, lê para a gente, por favor. A importância do estudo. A necessidade primordial de um sistema hermenêutico é averiguar o significado da palavra de Deus. Bernard Frank. Averiguar o significado da palavra de Deus. Para isso, o intérprete deve estar munido, né, municiado de um método preciso de interpretação. Caso contrário, o erro vai ser inevitável. O seu estudo vai conter erros. E a gente viu isso, essa importância, né, do método preciso de interpretação. A gente vê lá em 2 Pedro 1, 20 a 21. Lê para a gente, Priscila, por favor. Sabemos primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada de vontade de Deus. Então, se aquele que está lendo as Escrituras, interpretando as Escrituras, se não tiver um método preciso, vai acontecer isso que não pode acontecer, né? Vai vir de particular elucidação. Não é isso. A palavra de Deus não provém de particular elucidação. Jamais foi dada por vontade humana. A gente sabe que o continuar do versículo aí, né, que homens santos foram inspirados por Deus. E aí os dois métodos que nós vamos ver nesse encontro de hoje, alegórico, histórico, gramatical, literal. No encontro de hoje, só o alegórico, e na próxima aula a gente entra no histórico, gramatical, ou também conhecido como literal. Para isso, a gente precisa diferenciar o que é uma alegoria e o que é uma interpretação alegórica. São coisas diferentes. Nós vamos ver isso durante o desenvolvimento aqui. Alegoria. Consegue ler aí do fundo, Henrique? Ah, do nada, peraí. Levantou a mão, vai do nada. Uma forma de linguagem em que elementos narrativos ou históricos são usados como símbolos para comunicar a verdade mais profunda de natureza moral, espiritual ou teológica. Desse conceito aí, até aí tudo bem? Tem alguma coisa errada aí? Estamos falando de alegoria. A Bíblia tem alegorias? Tem bastante. Tá? Então aqui, tranquilo. Uma forma de linguagem em que elementos narrativos ou históricos são usados como símbolos para ajudar na compreensão ou para trazer um sentido ainda mais profundo, verdades mais profundas. Até aí, tranquilo. Vai lá, Henrique. Faz com que a narrativa, que as figuras de linguagem fazem com as palavras, atribuem significados além do literal. Então ele ajuda a trazer mais conhecimento. A alegoria tem esse papel. Vamos ver alguns exemplos de alegoria. Salmos 80, do versículo 8 a 11. Consegue ler aí, Totão? Exemplos de alegoria. Trouxestes uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantastes, dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, os seus rebentos até ao rio. Vamos fazer exercício de interpretação de alegoria. A gente vai ver que não é tão difícil, lógico, precisa de atenção, mas vocês vão conseguir decifrar
porque já tem uma bagagem aí. Quem é uma videira do Egito? Quem mais? Alguém? Um falou Jesus, outro Israel. Eu estou forçando para puxar mais, né? Quem que veio do Egito? Quem que... E depois expulsou nações e plantaste, expuseste-lhe o terreno, deitou profundas raízes, encheu a terra. Claro que dentro da bagagem que nós já temos, né? Essa alegoria, um primeiro olhar, aponta para Israel, e é isso mesmo. Tá? É o povo judeu. Então, de acordo com os outros textos, então a gente vê lá o Êxodo, e aí a gente vai reunindo conceitos bíblicos e a gente consegue interpretar a alegoria. Então, uma bagagem rápida, simples, uma pergunta simples, a gente já consegue enxergar, apontar quem é uma videira do Egito. Só que, lógico, aí isso tem que confirmar na escritura certinho. Então, isso é uma interpretação de uma alegoria. Então, há alegorias no texto e é uma forma específica de fazer a hermenêutica das alegorias, né? Sempre um texto bíblico que dá estrutura para a alegoria. Sim. Sempre tem um texto ou vários textos que vai dar estrutura. Tudo bem? Mais um exemplo. Cleide, consegue ler aí? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para Aqui Jesus está desenvolvendo, né, uma alegoria, uma parábola, e depois ele mesmo vai complementando, né, e explica. Consegue ler? Já? Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Tudo bem até aí? Então, eu tive alguns exemplos de uso de figuras, de linguagem, de alegorias, bem explorado nas escrituras, que tem um método especial para interpretação, para realizar hermenêutica, e isso é normal, ok? Agora nós vamos falar sobre o método alegórico de interpretar as Bíblias. Aí, Acho um ponto importante que assim, a alegoria, a própria escritura dá o entendimento. sim. É sempre ver isso. Jesus, a própria escritura explica a alegoria quando ela é usada. Jesus está explicando exatamente isso. Então não precisa. Quando a gente vê a parábola lá do semeador, né? Também os discípulos ficam viajando e aí Jesus vai lá e explica, né? A semente cai na beira do caminho e assim por diante. Algumas não estão tão diretas assim. A gente tem que ler a Bíblia como um todo para trazer o elemento e interpretar a alegoria, tá? Agora, o método alegórico de interpretar, aí que está o perigo. Cleide, já leu? Já, né? Vai lá, Jô. O método alegórico de interpretação, por sua vez, vai além do uso natural da linguagem simbólica. Esse método, ele traz alguns perigos, né? Ele vai além. Lê pra gente, Adriano. O sentido literal e histórico do texto muitas vezes
é ignorado ou desprezado, sendo substituído por uma busca por significados ocultos ou espirituais. Ele quer ir além. Ele não vai no literal, no significado, ele busca significados ocultos, espirituais, além daquilo que está sendo comunicado. Isso teve uma origem. E a origem foi através de um homem que chama Orígenes. Ele foi um dos teólogos mais influentes do terceiro século. E por volta de 205 ali, aí a foto dele. Ele, através dos seus estudos, ele faz com que a alegoria se firme como a principal regra de interpretação durante a igreja da Idade Antiga e medieval. Então, ele viveu de 180 a 250, e depois vem a igreja medieval, e ele foi conhecido então como o pai da alegorização, que é esse método alegórico de interpretar, chamado como alegorização. Então, a gente vai diferenciar, vamos chamar de alegorização. Orígenes aqui, ele tem um papel importante na defesa da fé cristã, mas nessa interpretação alegórica, ele introduz, e vamos falar aqui, três pensamentos que deles a gente vai ver que difundiu várias seitas e vários entendimentos que perduram até hoje, que permeiam entendimentos equivocados até hoje. Vamos ver como é que eu falo ali em raciocínio dele. Lê pra gente, Vitória, consegue? Baseou suas interpretações alegóricas em certos textos bíblicos, reinterpretando-os segundo a cosmovisão filosófica e teológica, que foi fortemente influenciada pelo platonismo e pela especulação filosófica dos poéticos. Então ele vivia numa época que muita influência de Platão, filósofos gregos, tinha vários ataques, né? Então os filósofos tentando entender e explicar Deus e a cosmovisão, ele combateu de certa forma isso, mas foi muito influenciado por essa linha de raciocínio. E aí uma primeira alegorização e interpretação que ele introduziu foi essa aqui. Lê pra gente, Lia, por favor. Cristo inferior ao Pai. Orígenes usou declarações de Jesus no Evangelho de João para sustentar a ideia de que o Filho era subordinado ao Pai. Então, ele alegorizou, né, esse texto aqui. Consegue ler, Julita? Orígenes e a alegorização. Um de seus textos chaves em João 12:13, é isso? 17:13. E a vida eterna está. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então ele via uma distinção, né? Ele interpretou ali uma distinção de grau de divindade, e não apenas de papel. Aqui, Jesus está falando que o Pai o enviou. Uma missão específica, um papel específico. Não está falando de grau de divindade ou alguma coisa assim, tá? Outro texto que ele interpreta alegoricamente é João 14:28. Eu leio. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14:28. E aí ele pegou esses dois textos e interpretou que Jesus era menor que o Pai.
Lê pra gente, Noemi, por favor, consegue ler? Orígenes e alegorização. Orígenes alegorizava essas passagens vendo a relação pai-filho, no molde das hierarquias filosóficas, com o pai como fonte suprema e o filho numa posição intermediária, embora ainda divina. Percebe que aí se origina esse entendimento. Jesus é Deus, mas um Deus menor. Vocês já ouviram falar disso? Não? Sabe quem pensa assim? Então tá aí, Origens trouxe esse pensamento aí. Uma interpretação descuidada, alegórica. E como a gente pode, em poucos versículos, tá? Tem muitos outros, a gente pode rebater essa interpretação alegórica de Origens. Chutem aí um texto. Você não, Daniel, vai. Então lembra, ó, falando que Jesus é menor que o Pai. Eu e o Pai somos um. Qual o endereço mesmo? Pedi demais, né? João 10:30. Oi? Passamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Sim, tá ali a triunidade, né? Mas mais direto, vai, tá falando de Jesus. Então eu e o Pai somos um, sim. É espetacular, né? Não tem que falar desse texto, né? João 1 ali, né? Vai discorrendo, no princípio era o verbo se fez carne, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Legal, mais um só, vai. Se não creres que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se não creres que eu sou, usando eu sou lá de Êxodo, né? Morrerei em vossos pecados. João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou, estamos falando, né? Mateus 28, ides, portanto, pegar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Toda a autoridade me foi confiada, né? Toda a autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. E João 14:9, né? Também disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Ele também, Senhor Deus e Deus meu. Sim, Tomé, né? Na hora que Jesus fala, toca o meu lado, veja as feridas na minha mão. Senhor Deus e Deus meu. Exato. Então, no método da alegorização, né, a gente vê esse detalhe. Cada palavra, personagem ou evento pode ser reinterpretado como símbolo de uma realidade abstrata ou mística. Com quem está a leitura? Fala, Letícia. Embora esse método tenha sido usado com a intenção de relevar um sentido mais profundo às escrituras, frequentemente ele resultou com interpretações subjetivas, distantes do contexto original da intenção do autor livre, do Espírito Santo. Então, eles podem ter essa argumentação, não. A intenção é revelar um sentido mais profundo, trazer ali realmente o que Deus quis dizer, mas frequentemente resulta em interpretação subjetiva, né? É o que o intérprete ali quer colocar no texto e se distancia da intenção original do autor, que é o Espírito Santo. Voltou aqui para lá, Darlan. Método alegórico ou
principal de interpretação. Ocorre-se o risco de perder de vista o verdadeiro significado do texto, substituindo a exegese por uma abordagem que proteja ideias externas ao texto. Exegese, né? Exegese eu extraio, no sentido que está ali, então ela é ignorada, e aí a abordagem é essa, exegese. Né? Eu coloco aquilo que eu quero transmitir no texto, ainda que não haja esse entendimento no texto. Outras características, né? Cada palavra e acontecimento é transformado em alegoria de algum tipo. E aí, com esses objetivos. Ora, para escapar de uma dificuldade teológica. Então, aquele que quer transmitir a palavra no seu estudo, ele não compreende qual é a teologia ali naquela passagem, para escapar, ele alegoriza, coloca um outro entendimento. Ou para sustentar crenças religiosas estranhas, né? Outro detalhe aqui, voltando a Orígenes, né? Falando dos 3 pontos ali que ele coloca e causa um grande alvoroço ali e perdura até hoje, né? Outra coisa que ele defendeu na época é a pré-existência da alma. Ele vai naquele texto, e antes de você nascer, eu te conhecia. Então, dessa pré-existência da alma, então a alma existia antes, por exemplo, de nós nascermos. E isso traz interpretações que hoje é a base para o espiritismo, a encarnação. Tá? Essa é outra coisa que ele coloca. Já nós vamos ver o texto que ele colocou para isso. Perigos do método alegórico. Mais perigos. Vai lá, Bia. Os perigos do método alegórico. O primeiro grande perigo do método alegórico é que ele não interpreta as escrituras. Não interpreta as escrituras. Então, ele não se debruça, não busca extrair o que as escrituras estão transmitindo ali. Vai lá, Daniel. A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete. Então não é mais a Bíblia a autoridade, é a mente do intérprete. Terceiro grande perigo, Priscila? O terceiro grande perigo do método alegórico é que não há meio de provar as conclusões do intérprete. Como ele não extraiu o sentido do texto, foi da mente dele, o próximo, né, que vai continuar aquele estudo ou vai dar o mesmo sermão, ele não vai conseguir. De onde ele tirou isso aqui? Então, não tem como provar a conclusão. Ele concluiu algo da cabeça dele. Fala do nada. Afirmar que o principal significado da Bíblia é um sentido secundário e que o principal método de interpretação é a espiritualização, é abrir a porta à imaginação e especulação. Então, a autoridade da Bíblia é diminuída, né? Fala que é um sentido secundário. O principal ali é espiritualizar. Então, todo texto que é lido é feita uma espiritualização além do que o texto está prevendo ali. E aí abre a porta para imaginação, especulação. E para justificar o uso do método alegórico, esses que usam esse método falam, mas a Bíblia tem alegorias, né? Argumentos que o próprio Novo Testamento emprega alegorias, mas como nós tivemos esse cuidado, já estamos diferenciando o que é uma alegoria e o que é interpretar alegoricamente o texto. E para isso, um dos exemplos que é usado
É a alegoria constante lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31. Vamos abrir aí nas nossas Bíblias. Vamos lá na sequência, foi a Donada que leu, né? Por último. Então vai lá. Vamos ler então de Gálatas 4, do 21 ao 31. Vai lá, Cleide. Pode ler tudo, vai, Cleide. Aí sim vai mais fluido. Dizei-me vossos que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó Esther, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo que diz as Escrituras, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, sim da livre. Então, esse é um exemplo muito interessante que o apóstolo Paulo, ele está empregando uma alegoria aqui, mas nós vamos ver aspectos importantes dessa passagem aqui. Primeiro, Paulo deixa intocada a história real. Paulo está falando de fatos históricos, reais. Então, a ocorrência de uma alegoria na Epístola de Paulo não sanciona a aplicação universal do método. Paulo está aplicando aqui, enxergando fatos reais, está explicando aqui uma alegoria para trazer mais sentido, lembra? Uma alegoria ali para trazer mais sentido, mas dentro de fatos históricos que aconteceram na realidade. Outro aspecto aqui. Paulo não está usando um método alegórico de interpretação, mas está explicando uma alegoria. Então, ele pega o texto, fala, isso é uma alegoria, e ele explica a alegoria. Ele está explicando. São 2 coisas completamente diferentes. Isso que a gente precisa identificar. A alegoria que existe nas Escrituras, que demanda uma interpretação específica para entendimento daquela alegoria, ou alegorizar tudo que está na Bíblia. Não é isso que Paulo está fazendo. E principal aqui, né? Paulo está escrevendo, 2 Pedro 1:21, movido pelo Espírito Santo. Então, quem é o autor aqui, né? O Espírito Santo, através de Paulo, usou a alegoria que ele mesmo, o Espírito Santo, a interpretou, não deixando por que nenhum homem fizesse isso. Então, é o Espírito Santo que está trabalhando aqui, movendo Paulo,
escrevendo sobre uma história que se passou, verídica, e o próprio Espírito Santo move Paulo a explicar essa alegoria, a interpretar essa alegoria. Então aqui também não é por vontade humana, por vontade de Paulo, não, é o autor das Escrituras que está falando de uma alegoria e está explicando uma alegoria. Não deixa esse papel para um homem. Ficou claro isso? Estamos com shows especiais aí de luzes. Então o Espírito Santo aqui não deixa essa interpretação alegórica para um homem. Ele move o apóstolo Paulo. E como a gente viu, né, vamos ver alguns outros exemplos. As escrituras estão repletas de alegoria, sejam tipos, símbolos, parábolas, e são meios aceitos e legítimos de comunicar um pensamento. Mas, lembre-se, não exigem um método alegórico de interpretação. A alegoria, sabe o que é uma alegoria? Então eu vou usar um método alegórico de interpretação. Não, ao contrário, se eu estou diante de uma alegoria, eu tenho que ter mais cuidado ainda na interpretação do que o autor está transmitindo ali. Então exige um tipo especial de hermenêutica. Então, mais alguns exemplos do uso de alegoria no Novo Testamento. Vai lá, Totão. Ah, não está na tela. Eu vou lendo aqui. Eu vou ler aqui João 14, do 1 ao 3. 15, desculpa, João 15, 1 ao 3. João 15, 1 ao 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Jesus continua, explicando o que é a videira verdadeira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Tudo bem até aí? Então Jesus também dizendo, eu sou a videira. Jesus fala, eu sou a porta. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Vamos ver poucos, tá? Tem vários erros clássicos aí de interpretação. Os exemplos que eu vou colocar aqui nem está muito relacionado com alegorização. São erros mais simples ainda, que a gente cai facilmente aí. Buscai, antes de tudo, o seu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá certo aí? Texto conhecidíssimo. Tá tudo bem? Tem nenhuma pegadinha? Alguém chuta aí? Aqui eu estou extraindo esse especificamente, eu estou extraindo de Lucas, capítulo 12, tá? Tem a supressão de uma palavra. Então, foi extraída uma palavra nesse texto. Então, está quase totalmente fiel a Lucas 12, 29, tá? Só está faltando uma palavra só. A que fala do reino também no texto de Mateus. Vamos lá, a Bia já deu uma dica aí. Agora vamos pôr o texto aqui, ó. Lê aí, Bia, pra gente.
entre a vez de comer ou beber, e não vos entregueis à tentação. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual a diferença desse para esse? Estas. E qual a diferença da interpretação e aplicação prática na nossa vida? O que o texto está falando? Que não vai faltar o necessário. Também eu estou ampliando. O que é necessário? Aí vem a pergunta, o que é necessário? Aí a outra resposta, geralmente o pessoal coloca não vai faltar o básico. O que é o básico? Depende de cada pessoa. Depende, né? Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Mas quando a gente foca no texto ali, o texto está falando, ó, não andeis ansiosos, o que é a vez de comer ou beber. Ok? E aí, lá no fim, e estas coisas, quais são estas coisas? Comer, beber, aqui não está vestir. Mas por que a Bia falou vestir? Porque em Mateus tem, ok. Vamos lá, Mateus, ó. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E Mateus também está lá. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ok? Então, aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não vai ficar rico, vai ter todas as coisas. Né? O que Deus sabe que a gente precisa? Comer, beber e vestir. Então, um exemplo simples aí, não tem nem alegorização aqui, na verdade é uma leitura curada, e a gente já vê que dá muito problema, né? Aí vem teologia da prosperidade, não, você vai conseguir tudo, irmão, e vai. Outro exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Tem algum erro nesse texto aí? Alguma palavra mais ou menos? Pode abrir a Bíblia e ver, conferir. Atos 17:11 fala que os crentes de Bereia eram mais excelentes do que Tessalônica, porque eles iam lá e conferiam na Bíblia, nas Escrituras, o que eles estavam ouvindo. Confere aí, então. Tá faltando nada, né? Conferiram aí? Tá certinho, né? E aí, então, eu posso fazer tudo naquele fortalece, é isso? Aí, dentro do contexto, a gente pega os versículos anteriores. Paulo está falando o quê? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as coisas, todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo está falando de fartura, de fome, abundância, escassez. É isso que ele pode naquele fortalece. Ele pode passar por fartura, por escassez. Fartura e fome, abundância, escassez. Ele sabe estar humilhado e também ser honrado. Então está falando de situações difíceis, situações diferentes, de honra, de humilhação. É isso que Paulo pode naquele que o fortalece. Tudo bem? Agora vamos fazer exercício. Talvez a gente não consiga terminar os exercícios hoje, tá? Mas vamos começar aqui. E para isso, nós vamos usar o celular. Pode pegar o celular no meio da aula.
Eu vou mandar no grupo da igreja aí. Deixa eu me achar aqui. Tem 5 exercícios. Eu vou dividir em 5 grupos. E aí depois, se a internet ajudar, foi. Então vamos dividir os grupos aqui, ó. Grupo 1 aqui, ó. Ó. Ninguém tem. O Eudes tem. Eudes tem. Então, Eudes, Eva, Darlan, Bia e Dona Rita, grupo 1. Esse grupo aqui tá muito forte, hein? Vamos ver. Tá muito familiar esse grupo aí. Ô, Darlan, passa pro grupo de cá. Deixa quietinho. Não, deixa quietinho. Tá bom. Grupo 2. Grupo 3. Tá tudo meio família, né? Grupo 4 aqui, ó. Lia, Julita, Noêmia com Letícia. E grupo 5. Beleza? Ó, eu vou... Pode se reunir aí entre os grupos. Nós vamos ler aqui a tarefa de cada grupo, tudo bem? Aí para vocês verem aí o que cada grupo está fazendo. Então, ó, são exemplos de interpretações alegóricas, né, de passagens bíblicas. E aí, qual que é a nossa missão? É contrapor essas interpretações alegóricas numa análise inicial, tá? Não precisa se aprofundar tanto, mas trazer alguns textos e informações que a gente já sabe, pode ser até da experiência já na fé cristã, na fé nas escrituras, né? Para a gente ir contrapondo isso aí. Então, a primeira interpretação alegórica que a gente vê aí, né? Ó. Muitos intérpretes alegóricos entendem o jardim do Éden como um símbolo das faculdades da alma humana. O homem como mente, a mulher como emoção, a serpente como desejo e a árvore do conhecimento como uma busca pelo saber humano. O relato é entendido apenas como uma metáfora do processo de conhecimento e tentação moral, sem qualquer base histórica. Então, em Gênesis, capítulos 2 e 3 ali, em sua interpretação alegórica. Tá? Esse é o grupo 1, ok? Não tem? Deixa eu ver. Ô, Lia, pula para esse grupo aqui, ó. Que estão sem... tira a foto aí, isso. Quer que eu tire daqui? Sim. Cadê sua câmera aqui? Peraí. Achei. Se eu ficar na frente não dá certo, né? Grupo 2. Vocês conseguiram abrir aí, mas vamos ver o que o grupo 2 vai encarar aí, ó. Alegorização de Êxodo 12 a 14. Alegoristas costumam ver a libertação dos israelitas do Egito como uma representação da libertação espiritual do pecado. O Egito é espiritualizado como um mundo pecaminoso e Moisés como um líder interior que conduz a alma à liberdade, sendo a travessia do Mar Vermelho uma alegoria da mudança espiritual interior.
Ok? Então, esse é o desafio do grupo 2. Grupo 3. Tá vendo aqui, ó, a promessa de Jerusalém e do reino messiânico. Alegoricamente, tem-se assim, ó, textos proféticos como a promessa de um novo céu e nova terra, ou a restauração de Jerusalém. Muitas vezes são compreendidos alegoricamente como a renovação da alma, ou o estabelecimento do reino de Deus no coração dos crentes. Já ouvimos isso, né? Sem expectativa de um cumprimento físico ou futuro literal. Tá? Então, aqui falando do reino messiânico. O grupo 4, uma alegoria aqui dos 318 homens que seguiram Abraão para libertar Ló, aqueles reis que capturaram Ló e os seus. Alegoristas costumam atribuir significados ocultos aos 318 homens que Abraão levou para resgatar Ló. Já houve quem dissesse, por exemplo, que o número representa a soma das letras gregas Tav e Iota, que formam as iniciais de Jesus em grego, sugerindo que o texto profetiza o papel de Cristo na salvação dos cativos espirituais. Outros veem o número 308 como cifra de mistérios escondidos, ou doutrinas esotéricas. Pessoal da numerologia, né? Esse é o grupo 4. 4 aí, né? E o grupo 5, a interpretação alegórica sobre a Arca de Noé, Gênesis 6 a 9, capítulo 6 a 9. É comum alegorizar a arca como sendo apenas um símbolo da igreja, afirmando que os diferentes componentes representam aspectos espirituais da vida cristã. A porta como batismo, os animais como pecadores recebidos na comunhão e o revestimento de betume como Espírito Santo. Certos alegoristas espiritualizam todos os dados sobre dimensões materiais e períodos do dilúvio. Ok? Esses são os exercícios. Eu vou tirar foto dos grupos. Sei que não deu tempo de fazer em sala de aula, mas dá tempo para fazer durante a semana. Lá pela quarta ou quinta-feira eu jogo no grupo as respostas, tudo bem? Mas até lá vocês vão... Só que a resposta ela vai trazer a argumentação, ok? Mas ela não está especificamente do texto que foi extraído, a contra-argumentação aqui. Então, ainda, mesmo eu dando as respostas, ainda dá para fundamentar. Não, isso aqui está no texto tal. Tudo bem? A intenção era fazer durante aqui a nossa escola dominical, mas já são 10 horas, nós vamos parar por aqui.